É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje à noite. É um assunto que... Esse é o tipo de assunto que dá para você dizer para o seu pai que valeu a pena ele deixar você jogar videogame bastante tempo quando você era adolescente. A cirurgia robótica transoral está dentro desse rol de cirurgia robótica. Eu vou apresentar como um tema à parte, porque todo o processo que envolve a cirurgia transoral, ele está situado no mundo separado da cirurgia geral e da cirurgia urológica, né? Ela foi desenvolvida inicialmente no final da década de 90 na Filadélfia. O centro que desenvolveu o sistema Da Vinci para as cirurgias transorais foi um centro na Filadélfia pensando na cirurgia oncológica. Tem duas demandas grandes hoje para a cirurgia oncológica transoral. Uma delas é o aumento do HPV, da incidência do HPV. Então, o HPV tem levado a um aumento do número de casos de câncer de orofaringe, em especial em base de língua e amígdala, e que pega um público diferente do que a gente estava acostumado há 20, 30 anos atrás. São indivíduos jovens, saudáveis, e que você submeter esse público a uma cirurgia que, né, no método tradicional, envolveria uma incisão, uma ressecção grande, uma deformidade na face. Então, todo o desenvolvimento da cirurgia robótica transoral foi inicialmente pensando nos casos oncológicos e diagnosticados em estádio inicial. Então, o que eu vou tentar dar uma ideia para vocês é o que a robótica acrescenta para esse tipo de casos, né? A pergunta que eu mais ouço no consultório disparado é: por que usar o robô? Principalmente porque quem tem o background, quem vem dessa área, tá muito acostumado com a cirurgia. Uma porcentagem pequena dos profissionais fez essa transição para a cirurgia de vídeo, né? Vou até fazer um parênteses aqui. Eu sempre insisti e acreditei, e tenho cada vez mais repetido isso, que a gente deve encarar o robô como a evolução da cirurgia por vídeo. Tenta imaginar que, ao invés de eu estar usando né, quando eu falo num smartphone geração 8, ele não deixa de ser um telefone, ele só está ele agrega um monte de recurso por trás dele, dá até para fazer ligação, mas ele tem um monte de recurso. Tenta imaginar que se eu opero por vídeo, isso já é pouco realizado nas cirurgias transorais, são poucos cirurgiões que fizeram esse treinamento, mas se eu opero por vídeo, eu tenho que, pela boca do paciente, num espaço pequeno, colocar a câmera, colocar algum material, e a mão que eu estou com a câmera, tenta imaginar que se eu estou com a mão com a câmera, como é que eu pego alguma coisa, como é que eu corto alguma coisa, né? Então, esse movimento num espaço pequeno, eu não consigo realizar de forma eficiente com vídeo. Então, poucos cirurgiões fizeram essa transição da cirurgia por vídeo na transoral. Quando o robô entrou nesse cenário, né, ele consegue fazer com que eu tenha capacidade de movimentar até 4 braços. E o mais interessante para a nossa cirurgia não é nem tanto o movimento do braço, mas eu consigo ter um movimento muito fino. E aí esses recursos são interessantes. Eu tenho capacidade de fazer um ajuste que a gente chama de ajuste fino, que ele não só ele é capaz de filtrar o meu tremor, mas ele é capaz de sensibilizar o movimento da minha mão. Quer dizer, em escala, se eu movimento 1 centímetro aqui, ele movimenta 1 milímetro ali. Então, eu tenho mais precisão nos movimentos finos que eu estou fazendo. Então, a minha cirurgia eu posso fazer ela inteira mexendo só a ponta do dedo, sem mexer o braço, só manipulando a ponta da pinça, porque a pinça ela não movimenta só em ângulo reto, ela movimenta em 270 graus. Então, eu consigo, num espacinho pequeno, quase não mexer a mão e ter precisão no que eu estou ressecando, tá? Então, a justificativa do robô que eu tenho que explicar para os pacientes eu não consigo fazer a mesma coisa, com toda a sinceridade para vocês, eu não consigo fazer a mesma coisa que eu faço com o robô, sem o robô dentro da boca, né? Em especial faringe e a região na base da língua ali, né? O processo de treinamento da TORS acaba sendo bem mais complexo do que da geral, porque obrigatoriamente você tem que ir para fora, não tem outra saída. Esse é o cara que desenvolveu o robô, ele chama Gregory Weinstein, desenvolveu as técnicas para robô. E para vocês terem uma ideia, no último livro dele são 20 procedimentos descritos na orofaringe, né, que já foram desenvolvidos e descritos. Esse é o último livro dele. Eu fiz a minha certificação com ele, lá na Filadélfia, e eu fiz uma parte importante do meu treinamento com esse professor aqui, que é da Itália, que ele desenvolveu também uma técnica
bem interessante, nova, e eu fiz um treinamento de 1 ano com ele lá. O mais importante, que eu acho interessante de mostrar para vocês, que é o que eu mais convenço os meus pacientes do robô, nessa região da faringe, num espaço de 1,5 cm, eu tenho várias artérias que elas estão muito próximas das estruturas. Então, se eu errar meio centímetro, eu posso causar uma hemorragia importante, e acontece na prática, né? Então, o que ele fez de interessante é justamente com esse mapeamento, você consegue ter uma ideia com muita precisão do quão profundo eu estou, do quão, né, lateral eu estou e qual a distância que eu estou dessas artérias. Isso foi tudo bem descrito para a descrição da cirurgia robótica, para validação. Aí vários materiais foram desenvolvidos para isso. E uma coisa que eu gosto de explicar, que muitos pacientes têm a imaginação, né, de que aí eu vou precisar serrar, vou precisar deslocar. Não, a gente consegue colocar tudo dentro da boca mesmo. Então, pelo próprio orifício da boca, você consegue fazer todo o procedimento lá dentro. As pinças também que são utilizadas na transoral são um pouco diferentes das outras pinças, não? A angulação é a mesma, mas ela é um pouquinho menor, e a angulação da ponta é um pouco maior. Você consegue fazer um ângulo de 90 graus na ponta. O que, para mim, é mais importante de tentar passar quando eu falo da cirurgia robótica transoral, não só da transoral, mas a robótica é um caminho sem volta. A quantidade de pesquisa, né, nos últimos 2 anos eu acompanhei de perto, no Vale do Silício, alguns projetos que estão sendo desenvolvidos nisso, né? A quantidade de pesquisa envolvendo sensores, sensor de movimento, sensor de temperatura, Big Data, quer dizer, a coleta dessas informações, todas as cirurgias, elas são, né, conectadas em rede, tudo que é movimento que é feito, você cria uma base de dados de movimento, os simuladores são feitos em cima disso. Então, na hora que eu vou treinar um aluno para operar a cirurgia robótica, a gente discute pouco isso na nossa realidade, mas como é que alguém aprende a operar, né? Tá bom, eu ensinei, eu dei aula para ele, eu mostrei 50 procedimentos, mas a primeira vez que ele fizer, é ele que está fazendo. Eu não estou fazendo no lugar dele. Agora, se eu consigo transformar essa cirurgia num banco de movimentos que eu preciso realizar para ser um expert, e eu coloco num simulador, e o cara faz 50 horas de simulador, ele já aprende o movimento antes de fazer a primeira cirurgia dele, né? Outra coisa interessante do sistema, né? Eu posso fazer igual um videogame mesmo, eu posso jogar com 2 consoles, com 2 controles. Então, eu posso deixar ele operar um pouquinho, mas se eu sentir que ele está fora do rumo, eu aperto um botão, eu puxo a cirurgia. Agora, se eu estou na boca e ele está com a mão lá dentro, eu consigo ver o que ele está fazendo lá dentro? Assim, são discussões que a gente tinha pouco no passado, né? O que eu tento explicar é que o treinamento vai mudar em cima do que a gente vai desenvolver aqui, né? A capacidade de formação. E não tem como isso. É lógico que toda novidade ela tem ainda que se provar em termos de custo-efetividade, mas, né, não tem como você não reduzir as complicações, intercorrências, os falhas, os erros no longo prazo com o treinamento, né, com a capacitação de cada vez profissionais melhores. Lógico, tem gente, sim, tentando fazer a transição, mas não tenha dúvida que a galera mais nova, de novo, é igual jogar videogame. Assim, eles têm uma facilidade de fazer isso que supera muito a capacidade do pessoal mais velho de fazer essa transição, né? Então, com a geração mais nova, a tendência é que a cirurgia convencional, não que ela desapareça, mas que elas fiquem restritas a casos oncológicos avançados, a situações onde você realmente não tem vantagem de usar o robô, né? Não tem vantagem em ser minimamente invasivo. Acho que é isso que eu queria falar. Estou aberto para dúvidas.